Bom dia e bem-vindos ao A Lei e a Prática, o nosso podcast sobre o mundo do direito e da advocacia. O nosso convidado esta semana é Rogério Fernandes Ferreira, Managing Partner e fundador da RFF Advogados, a quem desde já dou as boas-vindas ao programa e agradeço o facto de ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Rogério, eu gostava de começar por lhe pedir um comentário. Portanto, a RFF é um escritório focado nas questões fiscais. Aliás, se não estou em erro, e corrija-me se eu estiver enganado, mas foi a primeira boutique especializada nessa área e eventualmente mesmo uma das primeiras boutiques jurídicas em Portugal. Como é que olha para o atual momento da economia portuguesa? Temos um impasse a nível político. Há quem diga que isto tem impacto na economia, há quem diga que não. Como é que olha para este tema? Até, além disso, quando eu mencionei, mas também foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e, portanto, também conhece essa vertente política. Bem, antes de mais, agradecer também o convite do Filipe. É um prazer estar aqui, até porque já nos conhecemos há tantos anos. É de facto um prazer estar aqui consigo e poder também trocar aqui algumas impressões consigo. Agradeço também dizer que somos a primeira boutique. Eu gosto de dizer que de facto somos a primeira, neste momento a maior boutique de Portugal. Somos a primeira eu costumo dizer do Tex e do business. Neste momento as boutiques já são estruturas já com alguma dimensão. Somos 40 pessoas, já temos 2 andares, mas já somos uma boutique de média dimensão. Como é que eu vejo a economia portuguesa? Não é? É um bocadinho a sua questão bom, eu vejo que estas eleições vão-nos trazer aqui algum abrandamento, provavelmente, não é? Vai continuar a haver promessas numa altura que devíamos estar a tomar decisões, não é? Portanto, vejo com alguma dificuldade, vejo um momento de impasse e um momento de suspensão de um período que devia ser um período de tomada de decisões e que vamos suspender essas decisões para andarmos em campanha política, não é? E estamos a falar de decisões que acabam, por exemplo, de investimento, que acabam por ser adiadas porque as empresas estão à espera, ou seja, os agentes económicos estão à espera que haja uma clarificação a nível político. Sim, e repare, o problema não é só aqui nacional, não é? É evidente que as eleições não nos ajudam a ter todo um contexto. O enquadramento político, administrativo, legislativo necessário para que, digamos, o setor privado possa tomar as decisões. E ainda por cima num país que infelizmente ainda está muito dependente do setor público, ao contrário do que sucede noutros países. Apesar do nosso tecido produtivo ter-se virado muito para as exportações nos últimos anos. Claro, mas portanto é uma pena termos estado nesta situação hoje. E ainda por cima com o mundo internacional também muito complicado, não é? Aqui na Europa, com uma guerra às portas ou mesmo dentro da Europa, e ainda por cima com uma situação política internacional também difícil de emanar. E as guerras comerciais. E as guerras comerciais, portanto, toda esta situação vai necessariamente trazer, por razões que são exteriores efetivamente à nossa dimensão nacional, vão-se repercutir naturalmente em Portugal. E, portanto, era bom que nós aqui tivéssemos os alicerces políticos necessários para que pudéssemos tomar decisões com alguma... Numa entrevista que o Primeiro-Ministro nos concedeu no início do ano, ele dizia que a meta para 2024, para 2025, aliás, a prioridade para 2025 era investimento. Acha que de facto esta instabilidade política, esta incerteza, no fim do dia acaba por pôr em causa esta meta, Repare, esta prioridade? Nós vamos assistir nos próximos meses, espero que dias, e espero que o mais curtos possíveis, a uma campanha eleitoral. Vamos assistir a uma série de promessas que provavelmente, e espero, que se possam depois cumprir. Portanto, vamos assistir a uma tendência para algumas promessas num período em que devíamos estar a tomar decisões. E é pena termos escolhido, nós próprios temos escolhido este momento para termos eleições quando devíamos estar efetivamente a tomar decisões. Em que o consumo já não é... E que internacionalmente não é o momento mais adequado para o fazer. Ou seja, que o consumo interno já não é o que puxa pela economia, em que as exportações... E que não vamos resolver problema nenhum, porque efetivamente vamos
muito provavelmente tudo indica que vai ser mais um pântano político. Vamos continuar a estar numa situação muito parecida com a anterior. A não ser que mude tudo o que não mudou nos últimos 50 anos, porque normalmente os governos minoritários, nós não conseguimos ter aqui maiorias estáveis no Parlamento. Ao contrário também do que sucede nos outros países, não é? Aliás, a situação anterior do país, dos últimos 8 anos, foi uma situação inédita, não é? Que conseguimos uma maioria parlamentar um bocado instável, mas que se manteve ao longo dos tempos. Mas foi inédita. Os últimos 50 anos demonstram que, efetivamente, a maioria parlamentar, as maiorias no Parlamento de governos minoritários nunca duraram muito tempo. Vamos ver o que é que dizem as eleições. Tenho a experiência de um dos governos, António Guterres, de que fez parte. Que durou cerca de 2 anos, não é? Que foi o último governo do engenheiro António Guterres, não é? E também foi o mesmo tipo de problemas que no fundo, essa instabilidade que existe acha que os portugueses... O problema foi ligeiramente diferente. Foi pelo menos a única vez em que o governo não era minoritário. Ou seja, no Parlamento tínhamos precisamente o Parlamento dividido a meio, não é? Foi uma situação absolutamente inédita. Foi o orçamento linear. Foi um azar, não é? Foi um azar de alguma forma. Foi uma pena não haver aí uma diferença que permitisse uma maioria parlamentar por um deputado. E o que é que espera, por exemplo, em termos de promessa dos partidos, em termos de fiscalidade para as empresas? Por exemplo, já se fala na eventual descida do IRC. É o tipo de medidas que as empresas portuguesas realmente precisam, ou mais do que descer o IRC num ponto ou 2, é importante ter previsibilidade? Eu acho que vamos voltar ao mesmo, não é? Vamos voltar às promessas como se os problemas da economia portuguesa fossem os problemas do IRC, ou fossem os problemas da descida do IRC. É evidente que os problemas da economia portuguesa são os da própria economia portuguesa, não são os problemas, não é a fiscalidade que vai ser o remédio ou a panaceia que vai resolver todas estas questões. Aliás, se perguntarmos isso às empresas, as empresas vão responder exatamente isto que eu estou a dizer, que não é o IRC que lhes vai resolver os problemas. Os problemas da economia portuguesa vão ser resolvidos com leis estáveis e com boa comunicação internacional, que também não existe, não é? Nacional e internacional. Portanto, refere-se a comunicar de forma eficaz, por exemplo, com os investidores estrangeiros, que vêm para Portugal. Nomeadamente, exatamente, e comunicar... e dar-lhe estabilidade. Estabilidade, exatamente, e de medidas de médio e de longo prazo. Há quem diga que essa visão do país, visto de fora, que Portugal continua a ser visto como um país estável, porque se espera que haja uma alternância entre PSD e PS. Concorda com essa visão, ou estas eleições antecipadas de facto põem em causa a imagem do país junto dos investidores internacionais? Eu acho que não ajudam. De facto, esta geram instabilidade política e, portanto, geram instabilidade política ou outra, não é? Mas geram instabilidade. Não é boa para o investimento externo para Portugal que nós precisamos. Não é? Que nós precisamos, mas Portugal tem de alguma forma beneficiado indiretamente da instabilidade que existe fora, não é? Apesar de tudo, nós temos as mesmas fronteiras há 900 anos, não é? Beneficiamos do facto de alguma forma, na Europa, sermos periféricos, o que há alguns anos era uma desvantagem, não é? Era uma desvantagem. Hoje em dia, apesar de estarmos na Europa, somos o país mais distante da guerra. Por outro lado, geograficamente, como dizia, aliás, uma infeliz expressão, o primeiro-ministro espanhol, a Espanha, mas Portugal também, está afastado da guerra pelos Pirineus. Portanto, em termos geográficos, somos de facto um país periférico. Historicamente sempre foi assim. Quando havia guerra no centro da Europa, Portugal sempre beneficiou a nível de... É o país refúgio, no fundo. Basta pensar na Segunda Guerra Mundial ou até nas próprias invasões napoleónicas que tiveram sempre. Houve aqui certo... E que justifica de alguma forma se calhar até os próprios descobrimentos portugueses, até podemos ir mais longe. Portanto, a situação geográfica de Portugal é, hoje em dia, eu até diria, após o Covid, em que as pessoas podem trabalhar de alguma forma de qualquer local, não é? E até com a conjugação do meridiano, que nos permite estar à mesma hora de Londres, de Edimburgo e de Dublin, e a 6 horas e meia de Boston e a 7 horas de Nova Iorque. E já agora falar à mesma hora com os Estados Unidos e com a Ásia, não é? Que às vezes esquecemos.
permite reequacionar a Portugal posição geográfica. É um sítio apetecível para quem quiser É evidente, não é? É evidente. Estar remotamente a trabalhar. Mas voltamos à questão anterior. Mas é preciso comunicar isto internacionalmente bem. E por isso é preciso ter leis estáveis. E acha que isso deve ser também uma prioridade do próximo governo? Não tenho dúvida nenhuma. Portanto, a posição geográfica de Portugal, conjugada com a zona marítima exclusiva, devia ser promovida, não é? E não sei se é bem promovida ou suficientemente promovida pelos nossos governos, e falo aqui no plural, não é? E suficientemente promovida pelas nossas instituições e pelos nossos embaixadores, não é? Isto devia ser, inclusivamente, uma verdadeira estratégia nacional, que acho que não existe. Não é? E devia ser pensada não a curto nem a médio, mas efetivamente a longo prazo. E todas as políticas, falar, exemplo, inclusive fiscais, deviam andar à volta deste tema, não é? Ou seja, isso implicava, diria, quase uma task force entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia e o ICEP para promover... Eu diria muito mais do que isso, uma estratégia nacional neste sentido, não é? Uma estratégia nacional neste envolvendo também outras entidades como as câmaras municipais até. E outras, e todas as outras instituições, como as câmaras de comércio, o ICEP, e todas as outras instituições públicas e privadas. E a nível da fiscalidade sobre as famílias? Há margem para baixar o IRS? Temos ainda uma carga excessiva, na sua opinião, ou não? Nós temos uma carga excessiva mesmo, não é? Do IRS. Basta fazer uma comparação com os países com os quais nós ainda queremos ser comparados, não é? Basta olhar para a França, para a Itália ou para a Espanha, para só falar nestes, para nós vermos que as nossas taxas marginais de IRS comparam com esses países, mas aplicam-se a escalões de rendimentos muito mais baixos. Em alguns casos, 3 vezes mais baixo. Portanto, a nossa carga tributária sobre as famílias do IRS é absolutamente excessiva e vem desde o período da Troika e que não foi, de facto, invertida. Houve agora uma ligeiríssima descida, mas este problema não vai ser resolvido sem nós resolvermos outras questões. E as outras nomeadamente questões, reformar o Estado. Nomeadamente a despesa pública, é reformar o Estado, não é? Efetivamente, não é? É a despesa pública, não é? Como é que se baixam os impostos sem se baixar a despesa pública, não é? Os impostos servem para satisfazer necessidades públicas e as necessidades públicas é com despesa pública, não é? Pagá-las. Pronto. E temos o problema da segurança social, que andamos a empurrar todos pela barriga, não é? Nós temos 7 mil milhões todos os anos para a segurança social, déficit, portanto temos que ver como é que isto se resolve. Anda toda a gente a esquecer-se deste problema, não é? Isto não são impostos, não é? É a questão, mas pagam-se. Onde se pagar com impostos. Pagar, exatamente. Portanto, acha que portanto, as perspectivas não são muito boas. Se nós olharmos até para este aumento das despesas militares e com estas exigências de Trump ou da NATO... Era isso que eu ia perguntar, é que de 7 mil milhões para isto, 7 mil milhões para aquilo, 7 mil milhões para a saúde, ou 9 mil milhões. Onde é que se vai buscar dinheiro para a defesa? Com novos impostos, não é? Com novos impostos. Vai passar por aí? Acho que não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Agora estamos num período péssimo para falar em novos impostos, não é? Nos próximos momentos que estamos em eleições vai-se falar em baixa de impostos, mas não tenha dúvidas que, aliás, demonstra-se historicamente, eu estive até a fazer aqui uma análise, em todas as guerras que nós tivemos, guerras da restauração, as guerras napoleónicas, Primeira Guerra Mundial, até na Guerra Colonial, até o próprio Income Tax, o nosso IRS, nasceu por motivos de guerras, não é? Portanto, as guerras trazem impostos novos, não é? Não tenham dúvidas sobre isso, não é? Aliás, o imposto de selo nasceu para financiar a guerra da restauração e continua a existir. Normalmente os impostos nascem... Mas depois nunca acabam. Nunca acabam, é muito difícil. Dizia um amigo meu que já tem quase 70 anos que não se lembra de nenhum imposto que tivesse baixado, não é? Por acaso eu lembro-me de um que abaixou o IVA 1%, mas aumentou logo o imposto sucessório também acabou. O imposto sucessório foi abolido, é uma exceção. E foi motivos um bocadinho diferentes, não é? Chegou-se à conclusão, nessa altura, só para lhe dar aqui uma justificação, chegou-se à conclusão que nessa altura o imposto sucessório ocupava 2 pessoas em 308 serviços de finanças para gerar uma receita que era irrisória em função do grau de ocupação e para a receita que gerava, não é? O que
Há quem defenda que ele devia voltar. O que hoje em dia não é exatamente o mesmo problema, porque hoje em dia o controle da receita pode ser diferente. O problema não é esse, é porque eu posso estar a dizer isto, mas o problema é que o Estado aproveita para criar um novo imposto acessório, mas não baixa os outros. Não é? O problema é de receita global. E é um problema de despesa global. Acha que o caminho vai passar por voltar a taxar o património? O problema não é voltar a taxar. O problema é, se voltar a taxar, onde é que se baixa? O problema é de receita global. É que o Estado cria um novo imposto, mas não baixa os outros na mesma medida. É esta a questão. Portanto, as reformas fiscais deviam-se fazer mantendo o mesmo nível de receita global. É isto que não se faz, não é? Portanto, as reformas deviam-se fazer dentro do mesmo nível de receita global. Mas não. As reformas fazem-se para criar mais receita, para aumentar e para aumentar as despesas. Mas não acha que há esse risco? Acho que há esse risco, é evidente que há. De atacar o património acho que há esse risco. E não baixar o claro que há esse risco. Rendimento? Claro que há esse risco. E há esse risco sobre o património imobiliário, não tínhamos dúvidas. Tendo em conta que 2/3 dos portugueses têm casa própria, por exemplo. Claro. Nós devíamos estar a pensar noutras coisas, não é? Olha, devíamos estar a copiar, por exemplo, o regime viager de França, que ninguém se lembrou, que tem 200 anos, que está no Código Civil, se calhar nem sabe o que é, mas eu explico-lhe, é uma coisa muito simples. Por exemplo, em França, em Portugal, vamos começar por aqui, em Portugal 85% das pessoas têm casa própria, as pessoas mais velhas têm pensões de reforma muito baixas, não é? O que é que se faz? Normalmente em França há instituições que adquirem, pagando uma renda a essas pessoas continuam a viver na sua casa, em vez de irem para os hospitais morrer. Não é? Em Portugal já temos alguns bancos que fazem o chamado reverse mortgage. Mas poucos. Que é parecido. Poucos. Isso funciona muito bem em França, e principalmente num país que tem pensões baixas e em que o Estado não as consegue aumentar, porque não tem receitas adequadas. E França tem porque tem uma dívida pública grande, não é? E França tem imposto sucessório? França tem um imposto sucessório enorme. Ou seja, é um incentivo para quem tiver casa própria e não quiser deixar aos filhos a dívida para pagar ao Estado. Os filhos têm tempo de vida para ganharem os seus rendimentos, não é? Os pais é que não têm. Nem os avós. Exatamente. Mas então acha que este tema da defesa vai passar necessariamente por um aumento da cobrança fiscal? Ou seja, mesmo que haja eurobonds, mesmo que haja financiamentos europeus, o dinheiro vem sempre de algum lado. Repare, se nós estamos a aumentar as despesas militares, estamos a aumentar a despesa pública. Não é? Isto não há milagres, não é? Ou diminuímos outra despesa pública ou aumentamos a receita. Mesmo que o Banco Central Europeu tenha aqui formas financeiras... Podemos aumentar a dívida pública. A França está a sugerir a via dos empréstimos públicos, não é? Portanto, pode ser, mas os empréstimos públicos presentes são impostos também, não é? De alguma forma, onde ser pagos, não é? E se vier também por medidas a nível do BCE... Ou seja, se o BCE começasse a imprimir dinheiro a torta e direito, também ia ser pago por todos nós mais tarde ou mais cedo. Não sei se os alemães iam gostar muito de terem mais inflação, não é? Também é outra questão. Ou seja, é outra forma de imposto, na prática. O mundo está, de facto, um mundo muito incerto para o futuro. E um cenário em que os Estados têm que fazer opções em que têm que cortar na manteiga para ter mais canhões, para usar uma expressão que foi usada recentemente por um dos candidatos presidenciais. Pois eu acho o Almirante, nomeadamente. Pois é, são tudo soluções inventivas, não é? Que se têm que pensar, e o mundo de facto está a mudar. E Portugal está no meio do mundo, não é? Uma pequena economia periférica aberta e no meio do mundo, no mundo incerto, e no mundo incerto que se estão a criar. E no mundo onde a globalização está a sofrer alterações profundas. No mundo de 3 blocos, não é? Não tínhamos dúvidas que o mundo está a criar para 3 blocos, está a criar para um bloco asiático ou russo, não é? Um bloco europeu e um bloco do continente americano, não é? E repare que de alguma forma com movimentos de pessoas, não é? E repare, com o movimento asiático para a Europa, que a Europa ainda, para este efeito, ainda é a civilização, não é? Chamemos-lhe assim, com um plano B da parte do continente americano rico para a Europa e com um plano B da Europa para o continente norte-americano. E Portugal tem que saber integrar-se no bloco europeu, mas sem perder os laços com a China e com os Estados Unidos. Portugal pode tirar uma ligeiríssima vantagem. Acho que só tem desvantagem no meio deste mundo incerto global, não é? Digamos assim. Só tem desvantagens, não é? Porque está metido nisto. Mas de qualquer forma, do ponto de vista geográfico que falávamos há bocadinho, está no ponto estratégico, não é? E tem, por exemplo, com a China tem uma relação muito antiga, de 500 anos,
Portugal pode ser sempre utilizada para justificar a relação económica com a China, mesmo com a pressão dos Estados Unidos. Tem toda a razão. Não é só do ponto de vista estratégico. Portugal tem um passado histórico que devia aproveitá-lo do ponto de vista internacional melhor do que tem. Claro. A sua presença na Europa, mas a sua presença na Europa no mundo, não é? Com esta perspectiva geográfica. Portugal está em todos os países, tem toda a geografia mundial, não é? E isso também casa com aquilo que estava a dizer há pouco. Temos uma estratégia de captação de investimento que vende ao país como um destino seguro, estável e previsível. Com certeza. Incluindo preços. Provavelmente Portugal é capaz de ser o quinto país mais seguro do mundo. E é o país mais próximo do continente americano. É o país que tem a mesma time zone que falávamos do Reino Unido, que tem 7 voos diários, ou de 5 a 7 para Londres. Portanto, é que eu volto a dizer, em que se fala com a Ásia e com os Estados Unidos à mesma hora, o que não se faz de Berlim ou de Paris. E há quem diga que falamos melhor inglês do que os espanhóis. Em que se falam as línguas todas, não é? Com os espanhóis. Em que se falam as línguas todas. Se fala com os espanhóis, com os franceses ou com os italianos, não é? Portanto, isso são vantagens pode ser, de facto, são aquelas que nós podemos aproveitar. E depois tem uma zona económica e marítima exclusiva que é ímpar relativamente. Portanto, Portugal tem que estar na Europa, mas tem que se ressituar no mundo do ponto de vista geográfico, no centro, do ponto de vista estratégico. Agora, mudando aqui um bocadinho o ângulo da nossa conversa, como é que a RFF se posiciona neste contexto? Então, é um escritório focado nos temas da fiscalidade. Segundo, se não estou em erro, tem muitos clientes estrangeiros, por exemplo, franceses e outros estrangeiros que investem cá em Portugal. Como é que se vão posicionar neste mundo incerto e em que está tanta coisa a mudar? Repare, nós temos quase 15 anos de atividade, não é? E o nosso foco foi, desde o início, termos um core que é a fiscalidade, não é? E que não é apenas a fiscalidade individual, é até essencialmente a fiscalidade empresarial. Portanto, nós estamos divididos em 4 áreas de atividade. Portanto, temos uma área mais para entidades corporativas, mais um bocadinho como, eu diria, como as Big Four, mas do lado jurídico, não é? Não tanto do lado económico, mais para operações, digamos, internacionais, digamos assim, para a parte dos grupos económicos. Temos uma segunda área em que eu acho que somos bastante fortes, que é a área do contencioso tributário. Temos uma terceira área, essa aí, dedicada exclusivamente a clientes individuais, esses mais clientes internacionais, e aqui quer na área dos impostos, mas também quer na área do planeamento sucessório, mas também na área da imigração. Portanto, fazemos aqui, como dizem os ingleses, uma one-stop shop para o cliente individual. Normalmente são os shareholders de grupos económicos internacionais e pessoas internacionais. E depois temos uma última área de especialização, que é uma área que nós chamamos o business team, mas que é uma área mais corporate, mais legal, que fecha um pouco este círculo, em que o core é o tax, e que no fundo trata do investimento internacional para Portugal ou através de Portugal para outras jurisdições. E portanto isto fecha Portugal aqui como plataforma para exatamente, é aquela tal estratégia que nós situamos em Portugal enquanto estratégia, daí eu ver isto há uma assim. oportunidade para crescer por aí também. Eu vejo essa oportunidade, não é? Nós temos crescido, não é? Portanto, acho que Portugal se poderia posicionar efetivamente neste centro, tal como nós, sem nenhuma modéstia. E acha que este modelo de boutique, eu quando falo em boutique não falo na dimensão, falo no facto de estar especializado naquela área, né? No fundo é de facto um modelo que faz sentido no atual momento do mercado da advocacia. Eu acho que faz, e nós optámos, como dissemos, acho que fomos provavelmente o primeiro a optar. Nós saímos de uma grande sociedade de advogados para constituir esta boutique de tax e business, ou seja, de fiscalidade internacional. PLMJ, se não estou foi da PLMJ. É curioso, nós assistimos a tendências diversas, não? Há bocadinho perguntava-me um pouco as tendências, assistimos a tendências de um lado e do outro, não é? Há outras situações agora mais recentes, bastante mais pequenas do que as nossas, digamos, desta especialização da criação destes boutiques, mas também assistimos à situação inversa. Falámos agora dessa sociedade. A sociedade absorveu 2 outras que, entretanto, se tinham constituído como boutiques, não é? Exato, é o ponto onde eu ia seguir. Exatamente, já ouvi isso. Vê a RFF a participar num movimento desses de integração num escritório maior? Repare, ou maior ou outros, o escritório é um escritório que está aberto ao futuro, não é? Desde logo. Nós temos a nossa própria estratégia, temos seguido sempre esta estratégia em
termos nacionais, mas estamos abertos ao futuro. Se houver um escritório internacional que se queira expandir através de Portugal, estamos abertos a isso. Mesmo que isso implique abrir outras áreas. Mesmo que isso aplique a abrir outras áreas, desde que nós somos especializados em fiscal, não é? Portanto, há de ser sempre o nosso core. Portanto, nós, enquanto advogados da RFF, seremos sempre especializados em fiscal. Agora, junto do nosso escritório, podem surgir outras áreas em que nós participamos também, sem nenhum problema. E com a multidisciplinaridade, passamos a ter as Big Four também e outras consultoras. Essa é outra tendência do mercado. Isso é engraçado estar a dizer, porque nós estamos a assistir, por um lado, a uma tendência de alguma especialização, a outras boutiques a serem criadas, mais pequenas, efetivamente, do que a nossa, muito, muito, muito pequenas, aliás, com 4, 5 pessoas. Estamos, por outro lado, a assistir a outras que foram já criadas ao longo destes 15 anos, deste percurso de vida que nós temos, a serem fundidas e a integrarem grandes sociedades de advogados que, por sua vez, elas próprias têm expandido. Portanto, alguma tendência de monopolização do mercado. As grandes sociedades continuam a crescer, não é? E tendencialmente elas vão ser 4 ou 5, não é? 4 ou 5, e por outro lado assistimos agora com a abertura da legislação das sociedades de advogados, as Big Four, efetivamente, explicitamente a constituírem as suas próprias sociedades de advogados, não é? Para a RFF é uma ameaça de peso? Eu acho que é uma ameaça muito maior para as sociedades, para outras sociedades que não é RFF, porque nós já estávamos habituados a concorrer com elas, porque elas faziam o mesmo, quer dizer, a área de atividade que era o TEX que elas faziam, já concorriam connosco, embora não muito explicitamente, não é? Agora isso tornou-se sinceramente, tinham não me preocupa. Com os escritórios tinham pessoas individuais que trabalhavam efetivamente para elas. Agora fazem-no na prática elas agora vão concorrer com as grandes sociedades, não é? Vão concorrer com as grandes sociedades, vão ter a parte corporate e vão ter outras, não é? Portanto, vão ter a parte bancária, vão ter a parte laboral, que não tinham, não é? Agora, portanto, vão concorrer efetivamente com as sociedades full service, não é? Elas vão ser propriamente sociedades full service. É curioso que em alguns outros países onde isto surgiu, elas não vingaram, que é outra questão. Eu acho que não vingaram porque a estratégia não foi boa. Castelhano tem todas as condições para vingarem, que é outra questão, não é? Porquê é que não foi boa, na sua opinião? Porque do meu ponto de vista, porque não se apresentaram suficientemente separadas de si próprias, porque quiseram-se misturar. Ou seja, deviam ter marcas próprias para a área jurídica. Eu acho que deviam criar marcas separadas para a área jurídica e fazer um cross-selling interno. E elas apresentaram-se como se fossem a mesma. E acha que os clientes preferem distinguir as coisas? Claro que preferem, porque os clientes distinguem os advogados dos consultores. É essa mesma questão. E não querem meter os ovos todos no mesmo cesto. Não querem. Os shareholders dos grandes grupos económicos não querem ser tratados pelas consultoras, querem ser tratados pelas sociedades de advogados. Portanto, as consultoras, se querem ter sociedades de advogados, têm que as ter, podem tê-las e até devem ter separadas, devem tratar os assuntos, porque senão não têm os dois. E podem fazer o cross-selling interno. Sem nenhum e acha que isso vai acontecer no mercado português também? Não sei se vão ter, desculpa a expressão, sem nenhuma modéstia, se vão ter o rasgo suficiente para fazer isto, não é? Porque até agora não tiveram, não é? Porque misturaram as duas coisas. Eu acho que ainda não fizeram isto. Temos também segundo sei, um congresso no final deste ano, que é o congresso da Associação Fiscal Internacional, do qual o Rogério é o presidente do congresso. Sou o presidente. É a primeira vez em muitos anos que se faz este evento em Portugal. Eu agradeço que falo nisso, porque eu tenho muito orgulho de falar aqui no congresso da International Fiscal Association, porque eu estou a dizer isto publicamente, até tenho vergonha de o dizer, que isto demorou 20 anos a conseguir ter aqui o congresso. Tanto como o Novo Aeroporto. Foram 19. Eu digo-lhe que foram mesmo, não é? Eu até tenho vergonha de dizer isto, normalmente digo 5, não é? Porque tenho vergonha de dizer que ando nisto há 19 anos para ver se consigo ter o congresso cá. Mas tenho até uma relação afetiva com este congresso, porque eu vou com o meu pai a este congresso e ia como acompanhante. Para quem não sabe, o seu pai era um grande fiscalista. Mas ia como acompanhante desde os 12 anos. Portanto, eu devo ser o congressista da IFA, que já foi a mais congressos do mundo. Aliás, conheci o mundo um pouco... É um congresso anual? É um congresso anual, não é? E a última vez que foi em Portugal já foi há 50 anos? Foi há mais de 50 anos. Aliás, é curioso, o meu pai esteve nesse congresso. Esse congresso foi em 1966. Esse congresso foi presidido pelo professor Marcelo Caetano. Portanto, veja, foi antes da Revolução, não é? Portanto, 66 foi há 59 anos, não é? Vai fazer agora 59 anos. E antes mesmo do próprio Marcelo Caetano subir a presidente do Conselho. Pois, exatamente. Portanto, veja bem, aliás,
aliás, o professor Marcelo Caetano foi o presidente desta associação. Esta associação foi criada para abrir a fiscalidade portuguesa à fiscalidade internacional. E esta associação e perdoem-me aqui a publicidade, que acho que eu devo fazer, porque é uma associação histórica, é o branch português, que é do Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, numa altura em que as pessoas não falavam inglês, não é? E, portanto, que as línguas são o português e o espanhol, que é dos anos 60, mas é também o branch português desta Associação Fiscal Internacional, que é dos anos 30, que é a Associação Fiscal Internacional mais prestigiada do mundo, não é? E que fez este primeiro congresso precisamente para lançar o branch português aqui em Portugal. E, portanto, passaram 59 anos e demorou, é muito apetecido, porque isto pertence a mais de 100 países, a esta associação. Era muito difícil um branch pequeno como o nosso ter o congresso aqui em Portugal, por isso é que demorou todo este tempo. E, portanto, finalmente conseguimos ter este congresso. Está programado, portanto, foi decidido há coisa de 10 anos, portanto, vejam como isto está programado há muito tempo. Este ano vem cá provar a comida, o resto está tudo preparado. Vai ser entre o dia 5 e o dia 9 de outubro. E vai trazer 2.300 fiscalistas internacionais onde de todo vai o ser? mundo. Em Lisboa? Vai ser no Congresso, ali no Centro de Congressos de Lisboa. Na antiga FIL. Não outro local, não é? Aliás, vieram cá 5 vezes para ver qual era o local e quais são os locais onde o Congresso vai ser. Mas vão cá estar 2.300 fiscalistas. À volta de 2.300 participantes, mais as famílias, não é? A inscrição é por exemplo, um português que se queira inscrever, é livre? Como é que funciona? Tem que estar inscrito na IFA, pode-se inscrever através da nossa associação. E tem que pagar a inscrição, que até é relativamente cara. E a inscrição é aberta a fiscalistas, advogados fiscalistas? Normalmente advogados fiscalistas, mas podem espreitar. Mas é que sejam reconhecidos pela ordem como tal, ou como é que funciona? Não, a Associação Fiscal é engraçada. A Associação Fiscal, como sabe, eu gosto desta associação. Esta associação é uma associação que é congregadora das várias profissões que se dedicam aos impostos, não é? Portanto, inclui contabilistas certificados, inclui revisores oficiais de contas, inclui economistas, inclui advogados, seja, inclui professores, multidisciplinar, inclui professores, uma expressão inclui professores, e é uma associação independente e que procura efetivamente o conhecimento da fiscalidade. Portanto, qualquer pessoa que trabalhe nestas áreas pode se inscrever. Pode-se inscrever, com certeza. E através Fazemos uma do conferência site da associação. Através do site da associação. Qual é o endereço? É www.afp.pt. afp.pt. Podem procurar, tem lá. Temos uma conferência por mês. Sempre temos mantido estas conferências por mês, cerca de 12 por ano, desde 1965, que é uma coisa absolutamente notável. E posso-lhe dizer que eu já sou presidente há vários anos, nunca fiz um convite que tivesse sido recusado, não é? O que é notável, é sinal que as pessoas de facto apreciam não só a bondade científica desta associação, como querem estar presentes, não é? E estar presentes nestas conferências. Exato, muito bem, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o A Lei e a Prática regressa na próxima semana com novos temas e novos convidados. Até lá, um bom fim de semana.